Amém, pessoal? A palavra do Senhor diz assim: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquim, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, são estes os nomes das suas filhas: Macra, Noa, Ogra, Milca e Tissa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, os sacerdotes, e diante dos príncipes, diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Para por aqui. Hoje eu quero pregar para você sobre fé. Vou pregar um pedacinho de fé, porque se é para pregar fé, são vários dias pregando sem parar. Existem pessoas que a fé dela é limitada. Ela tem fé para ficar sentada. E outras têm fé para agir. E eu quero explicar para você porque essa mensagem de hoje surgiu na pregação de terça-feira, agora que eu preguei aqui em Colinas. E eu falei que eu ia estender a pregação para domingo. Esse homem chamado Zelofeade teve 5 filhas. Quantas filhas? 5. Na lei, a lei que Deus deu para Moisés era o seguinte: que quando o pai morresse, a mãe morresse, toda a herança ficaria com o filho homem, não com as filhas mulheres. Então tudo ficaria para o homem. Vamos dizer que ele tivesse 6 filhos, 5 meninas e um menino. Tudo ficaria para o menino. E se o irmão fosse bem com as irmãs, ele poderia dar alguma coisa para as irmãs. Fica com essa casa aqui, fica com esse terreno aqui para você. Meu pai morreu, eu não quero tudo isso aqui. Fica. Mas se ele falava assim, ó, tudo aqui é meu e vai embora, elas teriam que ir embora. Por isso que você vê muito falar de prostituição na Bíblia, porque algumas viravam prostitutas para se sobreviver. Teriam que se casar com alguém, ou então ia para a rua e passar necessidade. O caso aqui já é mais complicado. Porque esse homem Zelofeade não teve filho, só teve filhas. E a lei dizia que tudo ia para o homem, mas não tem homem. E agora? Perde-se a herança. As meninas não têm direito a nada. Então essas meninas vão fazer uma coisa de fé. Elas vão falar com Moisés. Moisés, pessoal, tinha levantado 70 homens para ajudar no trabalho. Moisés já tinha sacerdotes. Então, para chegar até Moisés era difícil. É muito difícil. Primeiro chega aos príncipes para resolver o problema. Se não consegue resolver com os príncipes, leva lá para o sacerdote. Se o sacerdote não consegue resolver, vamos agora então até Moisés. Porque não deu para se resolver. Então vamos até Moisés. Elas não. Elas foram direto a Moisés. Diga glória a Deus. Primeira coisa que Deus quer falar com você aqui: pare de perder tempo com pessoas que não podem te ajudar. Por que você vai falar com pessoas que não te ajudam? Se você pode ir direto ao patrão, por que você vai ao empregado? Ah, eu vou falar com fulano, vai que fulano fala com fulano de tal. Vai até o fulano de tal, rapaz. E resolve essa situação. Não perca tempo com gente que não pode te ajudar. Ah, eu vou falar com fulano e ele te ajuda? Não, não me ajuda. Então por que você está falando? Gastando saliva? Vá
naquela pessoa que se bater o martelo, tudo vai dar certo. Então vai até... Mas bispo, e se eu chegar lá e ele me dá um não? Um não você já tem. Vá atrás do sim. O sim é a vitória. Um não você já tem. Se ele falar não, tá certo. Mas eu vou lá. E eu vou voltar com o meu sim. Essas mulheres, elas já tinham não. A lei dizia, toda a herança vai para o filho, homem. Elas não têm irmão, só irmãs. Então, já era. O diabo, Satanás, ele quer colocar essa palavra na sua cabeça, na sua mente. Já era, acabou. Não tem como. Se eu fosse você, desistia. Olha, não mexe com isso não. Se elas fossem até os príncipes dos 70, se elas fossem até os sacerdotes, minha filha, preste atenção, a lei diz que é para homem, não é para mulher, não mexe nisso não, não vai incomodar Moisés não, Moisés já tem a cabeça já cheia de problema para resolver, é uma nação rebelde aí, o povo é terrível, Moisés já está velho. Não, elas vão direto a Moisés. Essa é a fé que você tem que ter. Você está vendo que está surgindo um problema. Você está notando que tem uma área na sua vida que está complicada. Você está percebendo que o diabo está ganhando terreno. Você tem que se levantar, querido. Você é obrigado a se levantar. O diabo está mexendo. O diabo está armando. Você precisa se levantar e repreender o mal. Amém? Lembra que eu preguei para vocês aqui um pouquinho sobre o tipo de oração? Tem gente que quer comover a Deus. Senhor, eu estou com uma dor aqui. Me ajuda! E começa a chorar. Eu estou com tanta dor, você podia me curar. Aí Deus fala, não. Poxa, mas que Deus é esse? Que está vendo o meu sofrimento e não me cura. Porque Deus não te cura por misericórdia. Deus te salva por misericórdia. Eu fui salvo pela misericórdia de Deus. Mas eu sou curado pela minha fé. Fé é uma coisa, misericórdia é outra. Quem entende? Apareceu a dor, mete a mão, está repreendida em nome. Sai! É porque eu estou com um familiar que está sofrendo, eu visitei agora, começa a choradeira danada. Tem que abrir a boca. Mostra a baba aí, dente com dente tem baba. Senhor, visita o fulano agora. Coloca a tua mão. Repreende aquele demônio que está lá. Cai por terra toda a estratégia do diabo. Amém. Olha a fé. Olha a diferença. Entende isso? Sim. Essas mulheres não tinham direito a nada. Nada. Mas vamos conversar com Moisés. Vamos bater um papo. Versículo 3. Nosso pai morreu no deserto. E não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Elas chegam até Moisés, eu quero falar uma coisa com o Senhor. Primeira coisa, meu pai morreu lá no deserto. Segunda coisa, ele não fazia parte daquele grupo que se rebelou contra o Senhor. O grupo de Corá. Corá foi um homem que bateu de frente com Moisés e a terra abriu e ele foi engolido. Ele era... Meu pai não era santo não,
Mas meu pai não era tão perturbado como o Corá. Meu pai não fez parte do Corá. Mas ele morreu nos seus pecados. E não teve filho. Elas falam a verdade. Elas são retas. Elas não dão voltas. Elas estão diante de um homem que pode ajudar elas. Então elas vão reto. Moisés, meu pai morreu no deserto, não fazia parte do grupo que se debateu contra o Senhor, mas também não teve filhos. Fale a verdade, sustente a verdade, na fé. Só Deus sabe, a gente enfrentou tudo para estar aqui para falar com o Senhor sobre isso. E tem outra coisa, versículo 4. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos. Dai-nos a possessão entre os irmãos do nosso pai. Por que o Senhor quer tirar o nome do meu pai? Da família de Manassés. Meu pai fazia parte da tribo de Manassés. Meu pai era de Manassés. Aí meu pai morre e não deixa filho. E por que o Senhor quer tirar o nome do meu pai da família? E outra, da minha herança. Eu quero a minha herança. Que herança? Eu quero a minha. Que herança? Não tem herança. Não tem herança para vocês. Eu quero a minha herança. A sua fé é de aceitar. Tá bom, meu pai morreu. Que Deus tem um bom lugar. Deus que dá até um beijinho, né? Deus tem um bom lugar. E vou viver minha vida. Agora vou ter que casar com uma pessoa para não virar prostituta. E vou ver as pessoas tomando as terras do meu pai. Mas Deus é justo. Deus vai me abençoar. Isso é um tipo de fé. Eu quero o que é meu. Já é outro nível de fé. Entende o bispo, pessoal? Dá um glória a Deus aí, vai. Glória a Deus. Tem gente que a fé dela é aceitar. Ela não reage. Ela não é agressiva. O diabo vai ganhando território, vai ganhando terreno. Satanás vai conquistando coisas e ela vai deixando. Quem sabe Deus vai me ajudar, quem sabe Deus me dá depois uma vitória. E ela vai deixando. Agora tem outras pessoas que não. Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda aqui agora. Eu não aceito isso, eu não quero isso. Senhor, repreende esse mal. Senhor, e muda essa situação. É uma pessoa que já é agressiva. Elas poderiam falar assim, ó, vamos ficar aqui dentro de casa, quietinha, e vamos ver se Moisés esquece a gente aqui nesse território, e ninguém vai... Não, vamos lá falar com ele. Não é ele que escreve a lei? Não é ele que Deus fala? Então vamos lá falar com ele. Amém, pessoal? Amém. Deixa eu abrir aqui um parênteses para essa mensagem e falar uma coisinha aqui para você. Eu sou um dos poucos pastores que prega nesse Brasil que eu digo para você não depender de pastor. Que você tem que orar sozinho, fazer suas campanhas sozinho, fazer seu jejum sozinho. Se o bispo Leandro vai no monte orar por você, glória a Deus. Mas se ele não for, eu oro sozinho, porque eu não preciso do bispo para mim ser abençoado. Eu sempre preguei isso. Porque hoje, as igrejas estão fazendo isso. Ovelhas dependentes de pastores. O pastor vai estar orando por mim. O pastor essa semana vai lá no monte, está fazendo um jejum. Glória a Deus. E a ovelha não faz mais nada. É o pastor que faz por ela.
Mas se você for conversar com uma pessoa sobre a sua vida, converse com pessoas que levam a sua causa até Deus. Elas vão falar com Moisés, porque Moisés era o único naquela época que falava com Deus. E Deus falava com ele. Você quer desabafar com um vizinho? Você quer desabafar com um familiar? Problema seu. Mas o vizinho, o familiar, às vezes não vai te ajudar em nada. Procure um pastor, procure eu, procure o bispo, procure a pastora. Você não sabe, mas semana passada eu estava jejuando com você. Tem dia que eu acordo de madrugada, vou lá na igreja, dobro os joelhos e oro por você. Amém? Você está dormindo, sonhando, roncando. E eu estou orando por você. Às vezes eu fico chateado que eu não sei nada que está acontecendo. Você não me procura? Bom, o bispo nem me ajuda. Como? Eu não sou mãe de Ná, filho. Não vou adivinhar, não. Amém? Amém. Agora também tem gente que vem, bispo, eu sonhei assim. Eu não jogo no bicho, eu não sei nada de sonho, não sei interpretar. Eu sonhei, não vem com isso, não. Quando a pessoa fala, eu sonhei com isso, é bom ou ruim? É ruim, então repreenda. É bom? Então diga eu aceito. E bola para frente. Eu sou desse jeito. Elas vão falar com Moisés, porque Moisés podia falar com Deus. Então aprenda a falar com pessoas que levam teu problema para Deus. Que só Ele pode resolver. Amém? Amém? Recebe? Versículo 5. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Está vendo aí? Moisés, sabe o que aconteceu? Elas encurralaram Moisés. E agora? O que eu faço? A lei diz outra coisa, mas elas estão querendo, e agora? Ah, calma aí, fica aí que eu vou falar com o pai. Aí Moisés vai falar com Deus. Olha o que Deus fala para Moisés. Versículo 6. Disse o Senhor a Moisés. Quem disse, pessoal? A quem? As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Então a coisa já está ficando boa. Não falou mentira, não falou besteira. Falou que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Diga glória a Deus. O que aconteceu aqui? Elas mudaram a lei. A fé delas mudaram a lei. Moisés é justo. O pai não deu filho, mas deu filhas. Então é justo. Toda a herança do pai passa para elas. Mudou a lei. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e vai a formação da terra, a reforma da terra, Deus vai criar luzeiros para alumiar o dia e luzeiros para alumiar a noite. O sol alumia o dia e as estrelas e a lua alumia a noite. E viu Deus que isso era bom. E no primeiro dia houve dia, depois teve a noite. Então ele viu que a coisa era boa. Então, haja noite e haja dia. Está lá, está tudo escrito lá no Gênesis capítulo 1. Aí vai um homem pecador chamado Josué, numa batalha danada, matando os inimigos. Porque a ordem de Deus que matasse os inimigos, e ele foi matar. Só que os inimigos entraram dentro da floresta, dentro do mato. Na mata. E Josué falou assim, vai chegar a noite. Nós não vamos entrar nessa mata. E os inimigos vão fugir. Num ato de fé, ele aponta para o sol, manda o sol parar. Você aprendeu, eu acredito que você aprendeu na escola, que a Terra, ela gira em torno do Sol. Isso dá 365 dias. E a Terra, por si só, ela gira em torno dela, que dá 24 horas, que é dia e noite.
Quando ele fala sol para, na verdade não foi o sol que parou, mas foi a terra que parou. Como é que um homem pecador consegue mudar a lei da natureza? Como é que o homem faz parar a terra? Jesus dormindo no barco, as ondas quase afundando o barco. Mestre, acorda, acorda, pelo amor de Deus, acorda, acorda, o que foi? Nós vamos morrer. Estamos se afogando. Um homem sobe, vai na frente do barco e fala... Psss. E as ondas... Quem é esse que até o vento do mar lhe obedece? Pessoas de fé conseguem mudar tudo. É o que você precisa. Você é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, você lê Bíblia, você tem um pouquinho de conhecimento da Bíblia, você vem na igreja, faz as suas campanhas, a sua fé é grande. O problema é que você não exercita ela. Você tem medo de abrir a boca e falar. Jesus vira para eles e fala: por que vocês são tímidos na fé? Por que vocês não repreenderam o vento? Não precisava me acordar, estava dormindo, estava tirando um som bom. Uma madornazinha, né? Está tirando uma madornazinha, vocês veem. Por que vocês não fizeram isso? Teve uma outra passagem da Bíblia que Jesus estava orando a noite toda no monte. Ele ficou acordado a noite, ele desce. Quando ele desce, uma confusão danada, um pai, desesperado porque o filho estava endemoniado. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu levei aos teus discípulos, mas eles não fizeram nada. Jesus vira para os discípulos: ó geração incrédula, sem fé. Até quando vocês vão sofrer? Jesus dá a dica: crente sofre por falta de fé. Se você está sofrendo aí agora em uma área da sua vida, é sinal que está faltando fé para você resolver isso. Repreender o diabo, repreender o mal. A Bíblia fala que o demônio estava num menino, olha para Jesus e cai como morto. E Jesus fala: sai. O rapaz se levanta curado. Curado. Você tem que ter essa fé para repreender o mal, para abençoar o lugar, para abençoar você. Você tem que ter essa fé. Parar de ficar de boca fechada, caladinho. Você é muito educado. Você é muito educado com Deus. Não, bispo, eu não oro desse jeito, eu não tenho coragem de falar às vezes assim com Deus. A nossa igreja, eu já preguei tantas vezes isso, quando passou um pior momento alguns anos atrás, de mais de 16 mil reais, mais de 20 mil reais de aluguel atrasado. Uma oração que eu fiz, eu lembro da oração quase toda, mas um pedaço até hoje está dentro de mim. Sabe o que eu disse para Deus? Eu abri a comunidade dos adoradores para fechar. O Senhor disse para mim sair do outro ministério para abrir uma igreja para fechar? Então não era para ter aberto. Eu falei isso. Não era para ter aberto, Senhor. O Senhor manda abrir para fechar porque não consegue pagar aluguel? O Senhor quer que eu volte para o Rio de Janeiro? Para trabalhar com panela de comida? Eu volto. Que para outra eu não volto. Ah, mas por que o Senhor não volta? Porque eu saí. Se é para voltar, então não era para ter saído. Ficava lá. Estava tão bem. E naquela semana, pagamos quase 14 mil de aluguel. Numa semana, uma oração. E Deus enviou um japonês que ajudou a gente a pagar o resto. Você precisa ter essa fé para falar com Deus.
Eu não estou mandando você colocar Deus contra a parede. O Senhor tem que me abençoar. Não estou falando disso. Mas você precisa pegar a sua causa e levar até Deus. Amém? Amém. Quem recebe? Estou terminando. Versículo 8. Isso é Deus falando com Moisés. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança para a sua filha. Já mudou a lei. Versículo 9. Se não tiver filha, então a sua herança dará aos seus irmãos dele. Já mudou a lei. Versículo 10. Porém, se não tiverdes irmão, darei suas heranças aos irmãos de seu pai. Se também o seu pai não tiver irmão, dareis a sua herança aos parentes mais chegados de sua família, para que as possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Dá para o filho, não tem filho, dá para filho, não tem filho, dá para o irmão. Dá. Tem algum parente? Então dê para isso. Não vai mais se acabar a herança. Tudo porque 5 mulheres chegaram até Moisés. Recebe essa mensagem? O nome das 5 irmãs: Macra, Noa, Ogra, Milca e Tirza. É uns nomezinhos bem feinhos, né? Já pensou alguém chamar de Macra? Noa até que é bacana. Noa, Ogra, Milca e Tirza. Macra significa doença, fraqueza, superação e confiança. Dá para ver que essa menina, quando nasceu doente. E o pai deu o nome de doença. Doente. Essa menina ia morrer. Por isso que ela recebeu o nome de doença. De doente. Mas ela superou e venceu a doença e estava viva. Diga glória a Deus. Já viu quando você vê uma coisa? Isso aí não tem jeito mais não. A minha mãe escondeu a minha gravidez, né? A minha não, né? Eu sou grávida. Como é que se fala? A gravidez dela, né? A gravidez dela. Aí, até com 8 meses, 8 para 9 meses, ninguém sabia que minha mãe estava grávida. Abafou, disse que apertava a barriga. E na doideira, minha mãe só diz, na doideira da minha mãe, ela comprou uma tesoura que ela mesma ia fazer o parto. Dentro de casa. E só Deus sabe o que ela ia fazer comigo, né? Se ia jogar fora, não sei. A gente morava em frente a um lixão. A minha tia Rita, que está aqui, desconfiou. E Deus abençoou tudo, que minha tia vai tirar férias em março. Minha tia sempre tirava férias em junho. Mas o gerente deu férias ela em março. E eu nasço dia 6 de março. Ela sentindo dor. Tu tá grávida? Aí leva as pressas para o hospital e eu vou nascer com uma doença no sangue. Direto para a incubadora. Eu fiquei acho que 3 meses na incubadora. Todo mundo disse que eu ia morrer. Todo mundo fala que o filho da Judite não passa dessa noite. E cada dia eu fui passando. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Superação. Se ela superou uma doença, ela vai superar a herança dela. Ela não quer ficar sem herança. Noa significa determinação, descanso, tranquilidade e movimento. Como é que uma mulher que recebe o nome de movimento ou de determinação vai ficar sentada vendo os outros pegar a herança dela? É ruim. Eu vou atrás. O que é meu vai chegar na minha mão. O que é seu vai chegar nas suas mãos. Está preparado para receber? Glória a Deus? Era bom tu pegar com as duas, né, troço? Tá moco agora da mão, é? Pega aí, em nome de Jesus. Ogra, não anda com os pés amarrados. Resistência e capacidade. Como é que um pai e uma mãe dão um nome desse? Que significa que não anda com os pés amarrados. Ninguém amarra ela. Ela não anda com os pés amarrados. Ninguém consegue parar ela. Por isso que ela vai até Moisés. Eu não vou ficar aqui. A lei não vai me amarrar. Eu tenho uma chance de herdar aquilo que é do meu pai e da minha mãe. Então eu vou. Amém? Amém. Milca, autoridade, rainha, princesa, conselheira. Rainha sem herança? Princesa sem herança?
Eu vou atrás da minha herança. E Tirza, prazer e alegria. Como é que alguém vai ter prazer e alegria vendo alguém usando a herança dela? Por isso que essas 5 se juntaram e foram até Moisés. Terminando a minha pregação, livro de Isaías, rapidamente. E eu acabo agora. Isaías 43, versículo 26. Está chato não, né, pessoal? Glória a Deus. Foi o que eu preguei terça-feira passada, esse versículo, e eu vou ler ele de novo aqui agora. Isaías 43, versículo 26. Posso ler? É Deus dizendo assim, olha o que Deus vai dizer. Desperta minha memória. Entremos junto em juízo. Apresenta tuas razões para que eu possa justificar-te. Olha o que Deus está dizendo. Ei, desperta a minha memória. Foi o que elas falaram. Moisés, fala com Deus que meu pai não deixou irmão, não deixou filho homem, só deixou filha mulher. Essa herança pode ser para nós. Desperta a memória. Entra comigo em juízo. Fala a tua razão. Eu quero a minha herança. Eu tenho direito. Para que eu possa te justificar. Moisés, o que elas falam é justo. Você é de Deus, pessoal. Nesse exato momento tem gente agora fazendo maldade para os outros. Mas você está aqui na igreja orando. Então a sua vida tem que ser melhor do que a deles. Mas como? Como é que eu faço? Fala com Deus. Senhor, eu sou da igreja. Eu sirvo o Senhor. É justo eu passar isso? Bispo, eu não tenho essa fé para pedir. Então, amado, fique com o jeito que você está. Não reclame. Quem está entendendo? Eu tenho uma área da minha vida que ela é complicada. Quando eu saio na rua sozinho, ou com o Natanael, ou até mesmo com a Ariane, eu sou assediado. Tanto por mulher como homem. É certo. Eu já vi eu de mão dada com a Ariane e um homem já me cantando. Eu vou na pracinha para brincar com criança, a Natália brincar com as crianças, menina vem mexer comigo. E quando eu olho dentro dos olhos, a pessoa abaixa, eu já sei que é o diabo, abaixa a cabeça. E eu faço uma oração certa. Eu sou teu servo. Desde os 5 anos de idade, eu nunca me afastei de igreja. Me batizei com 14, com 15 eu já era obreiro, com 16 eu já era pastor. Hoje eu estou com 42, eu só acho que eu vou cair em tentação com mulher ou com homem. E eu levo isso para Deus. Me protege, me livra. Tira isso de mim. A nossa igreja, Senhor, eu tenho levado essa igreja há 8 anos sem campanha financeira, sem promessa disso, daquilo, outro. Paga um preço. Porque o Senhor colocou isso no meu coração. Não quero ver uma igreja vazia, nem fraca, nem um povo capengando.
Agora é justo o Senhor ver igrejas aí de enganadores, safado, ladrão, maior do que a minha? É a minha oração. Tem hora que eu sou agressivo. Eu não desrespeito a Deus, mas eu sou agressivo na oração. Você precisa desenvolver esse lado de fé. Tá bom. É pouco com Deus, é muito, tá bom. Amém. É a sua fé. Esse pouco com Deus é muito, tá bom. Mas muito com Deus também é bom, é muito. Eu já disse para Deus que eu não vou cair com pombagira. Eu já disse. Então eu oro, dizendo que eu passei numa igreja no Rio de Janeiro chamada Alcântara. Essa igreja tinha 950 cadeiras. Domingo dava mais de 1.000 pessoas. E o bispo anterior que estava a mim criou uma reunião de sexta-feira, meio-dia. Eu falei, mas que reunião é essa meio-dia? E o senhor tem que fazer reunião, porque dá povo aqui, o senhor tem que ver. Aí eu fui fazer reunião. Eu não acreditei. Tinha mais de 1.500 pessoas na igreja. Lota, gente inteira, lotado. E eu fui fazer o sacudimento, que tinha que fazer um sacudimento. Manifestou uma mulher com um demônio. Eu só vi a cadeira subindo, as cadeiras brancas subindo. E a obreira na parede, derrubando, pegou um pastor pela gravata e puxou. Deu um chute nos documentos dele, ele caiu gemendo lá. Eu falei, e eu não aqui, praga é essa, rapaz? Eu vou ou não vou? O bicho tá bravo lá, eu vou ou não vou? Eu falei, que tem... Aí deu um tapa na cara da obreira, que a obreira virou e falei, eita, sai, coitado, tá lá. Aí eu desci doido. E eu cheguei, que palhaçada é essa, demônio? O demônio já largou as cadeiras, que palha... E eu com o microfone ligado, que palhaçada é essa? Você pensa que aqui é teu terreiro? Teu chiqueiro? Para tu fazer essas palhaçadas? E ele abaixou a cabeça. E levante a cabeça e olhe para mim. Você acha que eu sou um pastor que quando acaba a reunião vai cheirar cocaína lá no escritório? Você acha que eu sou um pastor que fuma maconha? Você acha que eu sou um pastor que deita com as tuas pombagiras? E o diabo caiu de joelho. Eu nem mandei, ele caiu de joelho. Eu sou servo de Deus. Então, sai. O demônio sai. Eu não estou contando isso para você como orgulho. Eu estou contando para você como um ato de fé. Se o diabo respeita a minha fé, por que eu não uso ela? O diabo pode estar pintando e bordando, aí você chega e fala, está repreendido em nome de Jesus. O mal está repreendido, pessoal. O diabo vai pintando e bordando, você está amarrado em nome de Jesus. O diabo fica amarrado. Sai daqui. Sai da minha casa. Sai da minha vida. Lá na sua casa, ela pode ser grande ou pequena, mas sempre tem um lugarzinho na sua... Pode ser que tenha, não vou dizer que seja não. Mas pode ser que na sua casa tem um lugarzinho lá que você se sente mal. O mal está lá, repreende. Sempre tem um lugarzinho na casa que tem briga. O casal briga, a briga. Ora lá. E manda o mal embora. Na minha casa você não fica, Satanás. Manda embora. Usa a sua fé. É o que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos orar com fé. Estamos juntos? Para orar com fé? Vamos orar. O céu vai descer ou a igreja vai subir. Mas nós vamos pedir a Deus com fé. E Deus vai fazer a obra. Diga glória a Deus.